Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ela me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós, abençoai a nossa Senhora. Tenha a bondade de sentar por um instante. Estimados senhores donos da casa, estimados festeiros, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Trindade, né, já vem na nossa cabeça, né, lá no Divino Pai Eterno, onde todos os anos, ou toda uma vez por mês, nós vamos lá rezar aos pés do Divino Pai Eterno. Mas na verdade, nós celebramos hoje não o Divino Pai Eterno, mas a Trindade, os três. Então lá em Trindade, né, a cidade chama Trindade, mas lá se venera a imagem de Deus, o Deus que é Pai. Padre, mas lá tem três imagens, na verdade 4, né? É um velhinho de barba branca, tem um senhor mais ou menos nos seus 30 anos, a pombinha e Nossa Senhora. Ali está o mistério de Deus na figura de Pai. A obrigação como nós temos de Pai. Ele é o Pai, ele é a imagem do Pai. A igreja celebra, na verdade, a Santíssima Trindade, que são os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, mas a mesma coisa, para nós, aqui de Goiás, mais precisamente dizendo assim, para nós é a mesma imagem, né? Então lá fora, quando você vai Rio de Janeiro, outra cidade, fora de Goiás, as pessoas perguntam: mas vocês veneram quem? O Divino Pai Eterno ou a Trindade Santa? Então nós chamamos Santuário, Basílica do Divino Pai Eterno, o Pai, o único Deus no qual nós adoramos, não três deuses. Mas hoje, celebrando esse mistério, já fala, é mistério, não se compreende, não tem como definir mistério. Mistério a gente aceita e pronto. No seminário, quando nós estudamos para ser padre, existe uma aula chamada Deus Unitrino. São 90 aulas. No final dessas aulas, ninguém aprendeu nada. A gente estuda para tirar nota boa, para passar. Mas na verdade, Deus não se entende. Deus nós compreendemos e aceitamos. É dogma. Então, se algum dia você duvidar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, automaticamente você está excomungado da igreja. Como assim, padre? É uma excomunhão, você se torna uma pessoa herege, uma pessoa que não acredita no dogma da Trindade. Então, existem três pessoas, mais um só Deus. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que nós lembramos domingo passado. Então, quem é o Pai? Então, lá em Gênesis, nós começamos a ler assim: Deus, no primeiro dia, fez a terra. No segundo dia, Deus fez a água. No terceiro dia, Deus fez a árvore, as plantas, e assim foi. No sexto dia, está escrito assim: nós, não é nós vamos, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, tudo que vocês veem que existe foi criação de Deus Pai. O homem é o único ser vivo que quem fez foi a Trindade. Que lá fala façamos Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a Trindade fez o homem. Então, o seu irmão que está do seu lado, ou na frente, ou atrás, ele é a imagem de Deus. Todos nós somos a imagem de Deus. Por isso que a igreja sempre prega aquele mandamento: amar a Deus todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo, porque nós somos a imagem de Deus na figura da Trindade. Então o único ser vivo na terra que Deus fez, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somos nós. As demais criaturas, e até a Virgem Maria, quem fez foi Deus Pai. Então Deus Pai, ele cria. Tudo que existe é criação de Deus Pai. Depois a segunda pessoa da Trindade, quando aparece, nós só vamos conhecer Jesus no Novo Testamento, onde a encarnação do Verbo, o anjo apareceu a Nossa Senhora, e ali falou com Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então foi obra divina. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É a segunda pessoa da Trindade, o que ela veio fazer para nós? Ela veio nos redimir, nos salvar. Mas por que Jesus veio nos salvar? Porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, nós perdemos os dons preternaturais. O que é isso, padre? Esses dons nos davam alguns direitos. Vamos lá. Primeiro o dom. Esse dom dava o direito de nós não sentiríamos dor. Então nós sentimos dor no corpo, nós morremos por causa do pecado. A consequência do pecado, ou o salário do pecado, é a morte. Nós precisamos trabalhar por causa de quê? Por causa do pecado. Nós vestimos roupa por causa de quê? Do pecado. Porque Deus, Ele não nos vê com roupa. Deus nos vê pelado, nu, literalmente. Nós usamos para tampar a nossa vergonha. Por isso que quando Adão estava no jardim, escondido, Deus perguntou: Adão, o que você está fazendo? Eu estou com vergonha. Mas quem disse que está com vergonha? Porque eu estou nu. Mas quem te falou? Aí Adão falou: a mulher que tu me destes, a Eva, ela me deu a maçã, lá, o fruto proibido, e eu comi, e eu abri meus olhos e estava nu. Então esses dons nós perdemos. Então quando encontrar com a Eva, vocês dão na cara dela, porque é culpa dela, tudo isso nós passamos. Culpa de Adão e Eva, nós perdemos os dons preternaturais, e por isso Deus enviou Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, para nos redimir. Quando ele morreu na cruz, ele acabou com toda a remissão. Em qual sentido? Se Jesus não tivesse morrido por amor a nós, toda santa missa que tivesse, tinha que morrer alguém. Tinha que sacrificar alguém para oferecer expiação do pecado. Imagina aqui em Jaraguá, que nós reza missa para rezar a missa, né? Faz novena para ter novena. Então quantas pessoas tinham morrido? Então se Jesus não tivesse morrido para perdoar todos os nossos pecados, toda santa missa alguém tinha que morrer em expiação do pecado. Como foi no Antigo Testamento, que oferecia bodes, vaca, né? Quanto mais pecado, né? O bode expiatório. Então eles machucavam o bode e mandavam ele para o meio do deserto, para morrer, segundo a tradição, né, do Antigo Testamento. Quando ele morresse, apagava os pecados de toda a sua família. Então por isso Jesus veio para nos redimir. E a terceira pessoa da Trindade, é o que nós mais celebramos aqui em Jaraguá, é o Divino Espírito Santo. O que ele veio fazer para nós? Ele veio nos santificar. Sem o Espírito Santo, como rezávamos na sequência do domingo passado, nada o homem pode. Ou seja, sem Deus, nada nós podemos. Mas é o Espírito Santo que move o nosso coração a contemplar o mistério da Trindade. Mistério não se entende. Mistério nós aceitamos, é a nossa fé, e por isso não há questionamento. No século IV, existia um padre chamado Ário. Esse padre, ele duvidou que Jesus era filho de Deus. Por quê? Se Deus é pai, como que ele era pai sem ter um filho? Você só é pai se você tem um filho. Mas aí no credo, que é o credo maior, que nós rezamos às vezes na missa, ensino constantinopolitano, vem dizer que Jesus foi gerado, mas não criado. Então o Pai, Deus Pai, é Pai desde que o mundo é mundo. Por isso que fala a Santíssima Trindade, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o amor desse Deus. Então Deus é Pai desde que o mundo é mundo. E esse padre Ário, chamado heresia ariana, ele duvidou que Jesus era Deus. Por isso teve um concílio em Nicéia, no século IV, para ali afirmar que Jesus é realmente Filho de Deus. E por isso a igreja vem desde agora, os dias atuais, né, com essa mesma afirmação. Se você duvidar que Jesus é Deus, você também está sendo um herege, um ariano que duvidou que Jesus é Deus.
Então o Pai, Ele não criou Jesus, Ele gerou Jesus. E o amor de Deus Pai com Deus Filho gera o Divino Espírito Santo, que nos santifica, que nos dá essa fé. Padre, então, o que tem a ver com a Imagem Nossa Senhora lá no centro, né? Que você vai em Trindade, ou se tem Imagem do Pai Eterno na sua casa, tem Nossa Senhora no centro. Ela, você percebe que ela está agachada, ajoelhada, mãos postas de oração, e ali está Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo coroando a Virgem Maria. Então ela não é, ou ela não faz parte da Trindade. Nossa Senhora não é deusa. Nenhum milagre acontece por causa de Nossa Senhora. Ela não faz milagre. Mas ela é uma ponte que intercede, que liga o nosso pedido a Deus, e por isso Deus dá a graça do milagre. Certa vez, quando o ex-governador do estado, Marconi Perillo, ainda era governador, dando uma entrevista na Festa da Trindade, ele disse assim: abaixo de Deus, só o Divino Pai Eterno. Ou seja, ele não sabia nada do que é Deus. Porque Deus é o Divino Pai Eterno. Então, o Divino Pai Eterno não é um santo, como é São Sebastião, São Pedro, São Francisco. Ele é Deus. O Divino Pai Eterno é Deus. Quando você vai em Trindade, você está indo no único santuário do mundo dedicado somente a Deus. Porque todas as igrejas são dedicadas a Deus, mas em nome de um santo. A Nossa Senhora da Penha foi dedicada dia 8 de setembro de 2008, se não me engano, para Luísio Lopes, Dom Manuel Pestana ainda, mas em honra a Nossa Senhora da Penha. Mas não é dedicado somente a Deus. O único santuário dedicado a Deus nós temos em Goiás, em Trindade, e lá você adora a Deus, que é o Pai, a figura do Pai. Então, abaixo de Deus não existe outra coisa, é Deus. Tem os santos, né? Mas Deus é o principal. Nenhum santo faz milagre se ele não pedir a intercessão de Deus. Ele faz uma ponte, ele liga. São Cristóvão não faz milagre, São Pedro não faz milagre, Santo Antônio faz milagre, Nossa Senhora. Todos têm como um intermédio entre nós e Deus. Por isso que nossos irmãos evangélicos gritam no culto deles, porque eles não têm Nossa Senhora. Então eles gritam para que Deus escuta. Nós rezamos para que os santos nos escutam e nos leva o nosso pedido a Deus. Então esse é o mistério da Santíssima Trindade. Entenderam? Mentira. Acabei de falar que mistério não entende. Mistério não se entende. Mistério nós compreendemos. É o amor que nós temos para com Deus que nos dá essa certeza. Então que nós possamos pedir à Virgem Maria, Senhora da Penha, que nos ajude a viver esse mistério da Trindade, essa unidade desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que todos os dias nos dá o dom da vida. Nós estamos aqui hoje, é porque a Trindade nos permitiu que nós estivéssemos aqui para honrá-la e também honrar a Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.